Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Não sei qual horário que você vai estar assistindo essa aula, mas eu desejo a todos, que tenham bons estudos. O importante é que você assista essa aula. Igual eu tenho dito aos senhores, e vou reiterar aqui a minha fala em momentos anteriores, para que os senhores aproveitem o compêndio de lições que estão sendo dadas e façam também as lições de casa, aí, os exercícios, as atividades, além das atividades, também faça uma leitura das legislações concernentes que nós temos passado aí. Hoje a nossa aula será sobre jornada noturna. Jornada noturna. Então, de acordo com Henrique Correia, o ser humano, ele não possui hábitos noturnos, todos nós sabemos, né? E assim, o trabalho, ele realizado nesse período, ele requer de nós, requer do trabalhador mais esforço físico, e mental também para ser executado. E essa é a principal realização, a principal razão até então a ser da existência desse adicional noturno. Trata-se de uma forma de compensação aí, do desgaste físico do trabalhador e ainda, desincentivar também outra ramificação. Para quê? Para que o empregador que arcará também com esse dispêndio, essa pecúnia, com o pagamento desse valor adicional. O artigo 611-B da CLT, ele vem e preceitua ali, ele traz no seu compêndio, no seu caput ali, que a supressão e a redução da remuneração do trabalho noturno superior aí do diurno é objeto ilícito, de acordo com a convenção coletiva. E aí eu trago aqui em verbis esse artigo 611-B, que diz assim: constitui objeto ilícito de convocação coletiva, da convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente a supressão ou a redução do seguinte direito. Aí lá no inciso 6º, no inciso 6, ela diz a remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, tá? Considera-se horário noturno aquele assim definido na lei, ou seja, essa determinação da qual seja a hora a ser considerada noturna, decorrente de uma expressa previsão legal. Para o trabalhador urbano, o artigo 73, parágrafo 2º da CLT, ele diz o seguinte: considera-se noturno, para os efeitos desse artigo, o trabalho executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Então eu quero frisar, novamente, aqui nesse sentido, de que o artigo 73, parágrafo 2º, traz lá o horário que é. Então, por exemplo, eu trabalho das 18 horas até às 19 horas. Será considerado noturno? Das 18, vou dar um exemplo aqui, das 16 horas até às 21 horas. Será considerado noturno? Não, tá? Não será considerado noturno, porque o horário noturno é das 22 horas no urbano, tá? Cabe bem frisar, até às 5 horas desse dia seguinte. Então, qual o intervalo? Eu entro no trabalho 5h10 da manhã e vou até às 11 horas. É considerado noturno? Também não, tá? O considerado noturno é das 22 horas até às 5 horas. Artigo 73, parágrafo 2º da CLT, tá? E reitero, faça a leitura desse compêndio de lições que está sendo dada, desses artigos que estão sendo frisados aqui em sala de aula, porque vai trazer um arcabouço de conhecimento e também te amparar legalmente aí. Para o trabalhador rural, o artigo 7º também da Lei 5.889 de 1973, ela diz assim: para os efeitos da lei, considera-se trabalho noturno os executados entre as 21 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Na lavoura, entre as 20 horas de um dia e as 4 horas do dia seguinte, na atividade pecuária. Então, para que o senhor entenda e ficar bem
bem esmiuçado aqui, nós estamos vendo que o horário noturno ele tem uma redução aí, né, na zona rural de 1 hora e chegando a ser até 2 horas, né? Porque quando é 20 horas. E depende da atividade desempenhada na zona rural. Seja ela, se for o executado entre 21 horas, né, até as 5 horas, na lavoura. E aí, das 21 até as 4 horas do dia seguinte, na atividade pecuária. Porque a pecuária trabalha com... as pessoas trabalham ali, tiram leite, ou outras situações engendradas nessa questão, tá? Alimentação de porcos e outras coisas aí, tá? O lapso temporal do rural, ele é maior do que o urbano, né? O intervalo urbano é de 7 horas, né? E aí, que é das 22 às 5. E o do rural, ele é das 8 horas, de 8 horas. Por quê? Ele é das 21 horas até as 5 horas. Ou das 20 horas até as 4 horas da manhã, tá certo? Então, para não ficar dúvida nessa questão, a diferenciação aí eu trouxe para os senhores, tanto do trabalho urbano, bem como do trabalho rural, tá certo? E é importante aqui também frisar, não apenas os empregados urbanos possuem essa redução ficta aqui da hora noturna. Uma hora de trabalho noturno, né, do urbano é equivalente a 52 minutos e 30 segundos, segundos de tempo real, equivalente a 1 hora igual a 52 e 30. Então, a outra diferenciação do trabalho noturno para o trabalho rural, para o trabalho diurno, qual é a diferenciação? É a redução também da hora, né? Por exemplo, nós trabalhamos 8 horas. O trabalhador rural, o trabalhador noturno, ele não trabalhará essa 1 hora. Subtende que ele vai trabalhar ali. A hora ficta dele, ela tem esse tempo real de 52 minutos e 30 segundos. Significa que o quê? Tem uma redução, porque se nós formos fazer um cálculo aritmético, né, uma situação aritmética aqui trazendo, nós vamos ver que em cada 1 hora se desconta aí 7 minutos e 30 segundos precisamente, 7 vezes no caso de 8 horas, né, nessa redução de 7 horas, seria aqui quase que 6 horas e um pouquinho aí, essa redução de 7 minutos em 8 horas. Então, daria 6 horas e alguma coisa. Então, é importante ficar bem claro para os senhores que a redução também dessa 1 hora de trabalho para eles representa 52 minutos e 30 segundos, tá? O trabalhador urbano, que laborar das 22 às 5 horas, né, trabalha por 7 horas aí, né, da sua vida, mas terá computado 8 horas de trabalho, tá certo? 1 hora noturna do advogado, né, é de quando? É das 2 às 5 da manhã. E não tem redução ficta aí, conforme elencado na Lei 8.906, que é o que trata do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Tá lá no artigo, na Lei 8.906/94, de 1994, tá certo? A hora noturna do portuário é das 19 às 7 horas, sem redução ficta também, tá? Redução ficta é aquela que eu disse para os senhores do período de hora. Por exemplo, a redução ficta está dizendo 1 hora no normal para nós, né? Já para o rural, não, ela tem uma redução de 1 hora, que é 52 minutos e 30 segundos. Em 1 hora ele trabalha, em 1 hora ele não trabalha, na verdade, 1 hora, ele trabalha 52 minutos e 30, tá certo? A OJ 60 da CDI 1, ela diz que a hora noturna, no regime de trabalho no porto, compreendida entre 19 horas e 7 horas do seguinte dia, é de 60 minutos, normal deles, tá? Então, a hora do rural, ela tem essa redução. A hora noturna do aeronauta é entre o pôr do sol, né? Artigo o pôr do sol e o nascer do sol. Artigo 41 da Lei 7.183 de 1984. Né? Tem a redução ficta também, igualmente o do rural. Sobre a aplicação ou nessa hora ficta aqui noturna,
Há diversas categorias de trabalhadores, né? O TST já informou a posição também em relação aos vigias e aos empregados aí nas atividades de exploração de petróleo, né? Nesse sentido, tem uma súmula, a súmula 65 e a súmula 112 do TST. Eu peço aos senhores depois que deem uma boa lida, tá? Nessas súmulas também, não ficar aí divagando, mas que fica como eu tenho dado uma robustez na questão do seu conhecimento. A súmula 65, ela diz lá que o direito à hora reduzida é de 52 minutos e 30 segundos, aplica-se ao vigia noturno, tá certo? A súmula 112, ela fala também desse trabalho noturno, ela fala assim, o trabalho noturno dos empregados nas atividades de exploração, perfuração, produção e refinação do petróleo, industrialização do xisto, indústria petroquímica e transportes de petróleo e seus derivados, por meio de dutos, é regulado pela Lei 5.811, de 11 de 10 de 1972, né? Não se aplicando a hora reduzida de 52 minutos e 30 segundos, prevista no artigo 73, parágrafo 2º da CLT, né? Da mesma forma, senhores, aplica-se aqui o adicional noturno a qualquer empregado aí que labore em período noturno, independentemente da função desempenhada ou do regime de trabalho, conforme depreende aí a partir da súmula 140 do TST, que traz o seguinte enunciado: é assegurado ao vigia, sujeito ao trabalho noturno, o direito até então ao respectivo adicional. Ainda no mesmo sentido, a CDI 1 do TST editou a OJ 395, que ela diz o seguinte, né? Essa OJ do CDI 1 395, que o trabalho em regime de turnos ininterrupto de revezamento não retira o direito da hora, né, reduzida, não havendo aqui incompatibilidade em disposições até então contidas aí no artigo 73, parágrafo 1º da CLT e também do artigo 7º, inciso 14 da Constituição Federal. Em relação aos horários mistos, senhores, parte dia e da parte noite, como eu por outrora disse aos senhores, somente as horas noturnas serão remuneradas, com o respectivo adicional aí e contados de forma reduzida, de 52 minutos e 30 segundos, cada uma. Esse é um sentido do artigo 73, parágrafo 2º da CLT. Tá certo? E aí, ela diz o seguinte no artigo 73, parágrafo 4º. Nos horários mistos, assim entendidos, os abrange períodos noturnos e diurnos. Aplica-se às horas de trabalho noturno, nesse disposto aí e os seus parágrafos. Nas progressões de jornadas noturnas, as horas trabalhadas, senhores, depois das 5 da manhã aí, também serão remuneradas como esse adicional noturno, né? E calculadas à luz da hora ficta noturna, né? Nesse sentido, o artigo 73, parágrafo 5º da CLT, combinado com a súmula 60 do TST. Eu reitero mais uma vez aqui, né? No seguinte sentido: leem essas súmulas, leem esse artigo 73, que ele vai trazer um aclaramento, né, para os senhores aí nas questões. Até porque o nosso objeto aqui da aula não é estar lendo o artigo. O parágrafo 73, parágrafo 5º do artigo 73, as progressões do trabalho noturno, aplica-se o disposto neste capítulo. A súmula 60, ela fala do adicional noturno, integrado no salário e prorrogado em horário diurno, né? No caso, o adicional noturno, pago com habitualidade, integra automaticamente o salário do empregado para todos os efeitos. Isso já foi objeto de aula anterior, né? E nós falamos esses adicional, também foi falado no nosso seminário, né, explicado aí pelas meninas, que trouxeram os grupos que se apresentaram e trouxeram aí um conhecimento bem aclarado dessa situação. Então não há muito que ficar aqui repisando essa situação. Cumprida integralmente a jornada de trabalho aí, né, no período noturno e prorrogada, esta é devido, fundamental aí, o adicional quanto a essas horas prorrogadas.
aqui é uma exegese do artigo 73, né, parágrafo 5º da CLT. Como as nossas aulas é legislação trabalhista e legislações pertinentes, então nós vamos vendo que a reforma trabalhista, né, ela diz que o seguinte: os empregados sujeitos à jornada de 12 por 36 não têm mais o direito adicional noturno, quanto às horas ali trabalhadas após as 5 da manhã, quando laborar na totalidade no período noturno. Agora, as progressões de horário noturno já são consideradas compensadas, e aí o TST tinha esse entendimento consolidado aí pelo direito adicional nas horas até então laboradas após as 5 horas da manhã, na OJ 388 da CDI 1 também, trazida por ela. O artigo 59 ele traz a seguinte redação: em exceção ao disposto 59 desta consolidação, é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer o horário de trabalho de 12 horas até então, né, nesse contexto, seguidos aí por 30 horas ininterrupta de descanso, observando aí, né, ou indenizados os intervalos para o repouso de alimentação. O parágrafo único ele traz a seguinte redação: a remuneração mensal pactuada pelo horário até então previsto no caput desse artigo abrange os pagamentos devidos aí pelo descanso semanal, essa remuneração e pelo descanso em feriados. Serão considerados compensados esses feriados e as prorrogações de trabalho noturno, quando houver, né, que tratam lá no artigo 70 e o parágrafo 5º do artigo 73 dessa consolidação que por outrora já disse aos senhores. Uma atenção que eu trago aqui nesse contexto é que, embora tenha ocorrido essa mudança com a reforma, a OJ 388 da CDI 1 permanece inalterada. Por quê? Ela diz o seguinte: o empregado submetido à jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, né, que compreenda a totalização do período noturno, tem direito ao adicional noturno, relativo às horas trabalhadas após as 5 da manhã. Então aqui há uma grande questão. Depende de que lado você esteja, né, nesse contexto aqui, quando há essas diversões, como eu posso dizer, essas divergências, né, na situação, né? Nesse contexto, você depende de qual lado você está, você usa a ferramenta que vai ser mais cabível para o seu cliente. Se você está do lado do empregador, você usa o artigo 59 trazido pela reforma. Se você não está, você está do lado do trabalhador, você analisa o entendimento do TST aqui trazido nessa OJ aí, né? E ela vai mais além. Ela fala desse empregado submetido a essa jornada de 12 horas, que tem direito aí, né? 12 horas por 36, e tem direito a esse adicional noturno. E aí ela fala como salário, condição que o adicional noturno pode ser suprimido a qualquer tempo, pois trabalhar durante o dia é mais vantajoso ao trabalhar, né? Ao trabalhador, no caso, né? Pois isso não há que se falar até então em ofensa ao princípio da inalterabilidade contratual lesiva. A súmula 265, ela diz o seguinte: a transferência, pode entrar, a transferência para o período diurno de trabalho implica que na perda do direito ao adicional noturno. A OJ-CDI 1 de 97, né, ela diz o seguinte, número 97, o adicional noturno integra a base de cálculos das horas extras prestada no período noturno. A OJ-CDI 1 259, ela diz o seguinte: o adicional de periculosidade deve compor a essa base de cálculo adicional noturno, já que também, neste horário, o trabalhador permanece sob as condições de risco. Então, o que eu disse aos senhores? Depende qual lado você esteja, você usará as ferramentas ali cabível nesse contexto, tá certo? Quanto a uma atenção que eu trago aqui é o seguinte: o adicional noturno, pago da forma habitual, ele integra automaticamente a base de cálculo das demais parcelas trabalhistas. A Constituição Federal de 1998,
ela diz o seguinte, também reiterou essa questão, né, que o trabalho noturno ele terá o quê? Remuneração superior ao diurno, né? E mais, ao contrário do que se fez com que o serviço extraordinário ao fixar o adicional mínimo. Em relação ao trabalho noturno, o Constituinte aí silenciou, né? E a respeito da remuneração, somente impondo ali a remuneração superior. Portanto, continua-se até então valendo a velha regra seletista, a qual fixa o valor percentual de 20% do adicional noturno, conforme está elencado lá no artigo 73, caput, né? E o artigo 73, ele diz o seguinte, salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno tem remuneração superior à do diurno, né? Para esse efeito, a sua remuneração terá um acréscimo de 20%, né? Pelo menos sobre a hora diurna. Portanto, o primeiro mecanismo aqui de proteção do trabalhador, né, que se ativa à noite, é a fixação dessa remuneração em 20% a hora diurna. Não foi recepcionada, entretanto, a primeira parte do caput, que diz lá que dispensa o pagamento do adicional noturno nos casos de revezamento. Isto porque a Constituição Federal não faz essa distinção ao direito, né? Então não cabe à legislação infraconstitucional fazê-la, tá certo? Esse adicional noturno, ele se torna direito comum aos trabalhadores. Por quê? Tanto aos trabalhadores urbanos, bem como os rurais. Mas ele acaba sendo exercido de forma diversa, por um ou por outro. E o adicional noturno e o urbano se torna ali de 20%, né, para o urbano, 20%, e o do adicional noturno do rural é de 25%. Então, nesse contexto, senhores, nós vamos ver e entender que acaba sendo, né, possível aqui nós entendemos e considerar que esse benefício ao empregado, ele altera automaticamente a jornada de horário de trabalho noturno para o horário diurno. Realizada aí essa alteração, cessa o prejuízo que dá causa ao pagamento do adicional. E aqui nós vamos ver que não havendo mais esse prejuízo, não há razão para subsistir o pagamento desse adicional, que poderá ser retirado pelo empregador até então, sem qualquer violação ao direito adquirido. É o que se pode depreender do conteúdo aqui da súmula 265 do TST, que traz a seguinte redação, né? Por fim, nós vamos entender que vale destacar aqui que a Constituição Federal, no artigo 7º, no inciso 9º, ela veda o trabalho noturno para os menores de 18 anos. Então, se eu fosse fazer uma prova na questão, elaborasse uma prova nesse contexto, seria uma das perguntas que eu trazia para os senhores relativo ao horário noturno para o menor aí, né? E os senhores viram que a Constituição Federal, ela veda automaticamente, né, esse horário noturno para os trabalhadores menores de 18 anos, tá certo? E aí, senhores, no material de apoio, tem lá um quadro sinótico, a regra geral lá é 20%, né, desse adicional noturno, artigo 73. Aí o advogado ele tem direito a 25%, está explicitado na lei extravagante, na lei artigo 20 da lei 8.906 de 1994, traz o petroleiro, o aeronauta, depois você dá uma boa lida lá, do agricultor, que é 25% também, tá? Mas não passa desse patamar, é de 20% a 25%. E cada um tem suas leis próprias aí, tá nesse sentido, as leis especiais, tá certo? Quanto à jurisprudência do TST, o adicional noturno, ela fala dessa alteração de trabalho, é a possibilidade dessa supressão. A transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do adicional, né, automaticamente, do direito ao adicional noturno. Por exemplo, eu trabalho à noite e aí me trazem para trabalhar durante o dia. Automaticamente, segundo a súmula, né, aqui nós estamos vendo o entendimento do TST que você perde esse adicional noturno. Aí temos vários informativos, o informativo 139 do TST, ela diz assim, a norma coletiva ela pode estipular a exclusão da redução ficta do horário noturno,
prevista no artigo 73, parágrafo 1º da CLT, desde que haja a concessão de outras vantagens sob a ótica da teoria do conglobante aí, né, do conglobamento, sejam mais benéficas ao trabalhador sempre que aquelas asseguradas na legislação trabalhista. Quero que vocês dêem uma lida também nesses informativos. Esses informativos estão dentro do material de apoio para que os senhores possam fazer uma reflexão mais acurada, né? O informativo 131 do TST, ele também diz: é inegável o maior desgaste a que submetido o trabalhador durante o período noturno, razão pela qual a Constituição Federal consagrou com seu direito dos trabalhadores urbanos e rurais a remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, artigo 7º, inciso 9 da Constituição Federal, né? O informativo 105 do TST, ele fala que o percentual superior ao legal, às horas trabalhadas, de 22 a 5, essa incidência sobre as horas de prorrogação no horário noturno, esse percentual previsto em norma coletiva, para esse adicional noturno, incide na hora diurna, trabalhada em prorrogação, né, nos termos da súmula 60 do TST. No caso, esse instrumento normativo estabelece um adicional de 60%, considerando as horas das 22 até as 5 da manhã. Né? Esse informativo, o informativo 48 do TST, ele também traz lá que é possível, por meio de acordo coletivo, fixar a duração normal para a hora noturna em substituição à hora ficta, né? Nesse contexto do artigo 73, parágrafo 1º da CLT, em razão da elevação desse adicional noturno de 20 horas para 37,14% desse adicional. Trata-se de uma aplicação da teoria também conglobante, né? Segundo a qual a redução dessa determinação desse direito até então é compensada aí pela concessão de outras vantagens, de modo a garantir o equilíbrio aí às partes. Já o informativo 47 do TST, ele diz que essa majoração por meio de norma coletiva é a substituição do adicional noturno de 20% da hora noturna reduzida. É uma ausência de disciplinamento, né? Quanto às horas em prorrogação dessa jornada noturna. É uma incidência desse adicional noturno, está convencionado lá na súmula 60, inciso 2 do TST. A existência dessa norma coletiva, regulando essa majoração desse adicional noturno, para esse efeito de supressão, né, desse percentual de 20% da hora noturna reduzida, sem fazer qualquer menção do trabalho reduzido em prorrogação da jornada de trabalho, faz incidir o que está lá no item 2 da súmula 60 do TST. E essas horas prorrogadas, de modo que elas também se aplicam a esse percentual convencional. Já o informativo 37 do TST, ela diz que é um avanço em horário noturno em razão do cumprimento desse intervalo entre a jornada. É uma contrariedade à orientação jurisprudencial aqui, número 360, da CDI 1. Né? Essa configuração, o trabalho realizado aí com essa alternância de horários aí, né? De 2 turnos de 8 horas, em que o avanço no período noturno, após as 22 horas, decorrente do cumprimento aí do intervalo intra-jornada. Legalmente assegurado aí, não descaracteriza o trabalho em regime noturno, né, em turnos ininterruptos de revezamento, de modo que ao trabalhador é assegurado a jornada especial de 6 horas prevista no artigo 7º, inciso 14 da Constituição Federal. O informativo número 24, o último de hoje da nossa aula, ele fala que esse adicional noturno, a súmula 60, inciso 2, do TST, na hipótese dessa jornada mista, iniciado pouco após as 22 horas, mais prioritariamente aí, né, é preponderante até a trabalhada a noturna, à noite, né? No caso das 23 horas e 10 minutos até as 7 horas e 10 do dia seguinte. Também se torna devido esse adicional noturno quanto às horas que se seguem no período diurno, né? Aplicando-se o entendimento da súmula 60 do TST e assim da CBDI 1, né?
por unanimidade, conheceu os embargos aí de divergência jurisprudencial no mérito e negou-lhe provimento. Então, pessoal, conforme eu disse, né, são inúmeras divergências que ocorrem, mas temos essa jurisprudência como exemplo, né? E o que eu digo e reitero é que dependendo do lado que você esteja, se você estiver do lado do trabalhador, que é a parte hipossuficiente, subtende, né, você usará as armas que você tem. Se você está do lado do empresário, do trabalhador, de quem fornece, do empregador que fornece esse trabalho, essa mão de obra, né? Ele fornece esse trabalho, você usa as ferramentas que estão ao dispor dele. E mais uma vez eu quero reiterar, né? Todas essas aulas, tanto essa de hoje como as anteriores, que vocês façam uma leitura de toda a legislação, da Constituição Federal e das decisões também concernente ao assunto que está sendo estudado. Não deixe de fazer isso. Todo o material de vocês tem ali os diplomas legislativos que são usados, os dispositivos, as legislações que são usadas à disposição dos senhores, para que os senhores tenham um conhecimento execrável, um conhecimento aprofundado desses temas. Então, né? E por fim, eu encerro a nossa aula de hoje, tá? E peço aos senhores que estejam tanto fazendo a atividade que é lançada para questões de até abonação de faltas aí, tá certo? Para que não fiquem com faltas. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, para que não deixe passar batido, até para que os senhores tenham um bom aprendizado nesse contexto em qual nós estamos atravessando esse momento, está sendo tudo virtual. Qualquer coisa, entre em contato, tá certo? E nós nos falaremos também nos grupos. Na próxima aula, quero frisar aqui, daremos continuidade ao nosso trabalho. Agora eu tive que acabar, né, suspendendo a atividade hoje, mandando essa aula, pelo fato que está tendo a semana acadêmica do curso de Direito e eu farei parte da banca lá hoje na palestra. A palestra que eu vou falar por 20 minutos, será relativo aos direitos da mulher. Não tem relação nenhuma, mas eu vou estar pontuando. Os demais colegas vão estar falando sobre o LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social, vai estar falando também sobre o ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, a professora Genilza, né, o doutor Elenilson vai estar falando sobre o LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, né, a Previdência Social, tem um viés ligado para o lado aí dos senhores, dá para tirar algum proveito, e o amigo Glauber vai estar falando sobre os direitos humanos, aí, esse contexto histórico, né? E eu falarei sobre a parte mais suja para mim, que é a parte do sangue, os direitos da mulher aí trazido pela Constituição Federal de 1988. E os seus acréscimos, também falarei um pouco também sobre a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, tá certo? No mais, tenham todos uma boa aula e nos vemos no próximo encontro no dia 26, tá certo? E aí no dia 3 já será o dia da nossa prova, tá? Também será postado nesse sábado a aula do sábado, tá? Não esqueçam, porque nós temos que cumprir a carga horária, tá certo? Mas teremos esse sábado e mais um sábado, tá? Não estou deixando atividade para não ficar pesado para os senhores, tá bom? E no dia, eu creio que acho que é dia 3 a nossa prova, tá bom? No mais, bons estudos, fiquem todos com Deus.